Boa tarde, senador Requião. Eu quero começar agradecendo o convite que recebi por parte de Sua Excelência. Quero agradecer os companheiros de mesa, quer dizer, o fato de que nós estamos aqui para discutir questões bastante estimulantes e complexas. E quero colocar mais uma carga nos coordenadores. Eu sou formado na Fluminense e sou doutor da Unicamp, não sou da Fluminense. E fui professor no programa de desenvolvimento energético. Mais 15 dias de suspensão aqui para a assessoria da comissão. Razoável, merecidos. E eu vou tentar fazer uma exposição relativamente curta e desenvolver um pouco didaticamente as questões que eu acho que nós voltaremos a discutir na parte de debate. E eu queria começar com a ideia resumo, que eu acho que possibilita que a gente não se perca ao longo dos caminhos. E, na realidade, tem duas ideias. Uma é o seguinte: o Brasil vive no mundo. O Brasil não vive solto. Os problemas brasileiros são todos embrincados com os problemas mundiais. E a segunda é o seguinte: nós precisamos de um plano B. E rápido. Nós temos que mudar a rota. E muito rápido. Por que isso? Não é que o Brasil não tenha plano. Na realidade, o Brasil tem um plano que foi mais ou menos escolhido ali no início dos anos 90. Era um mundo completamente diferente. O Brasil, de alguma maneira, acreditou no fim da história. Acreditou no mundo solidário, acreditou no mundo macio, no mundo amigável, onde que as questões seriam basicamente resolvidas de forma diplomáticas e negociais. Na realidade, caberia à economia brasileira a se integrar no mundo que estava se apresentando ali no início dos 90 como um mundo muito favorável. Eu não vou discutir se tinha sentido ou não ter essa visão, mas foi essa visão que predominou. Essa visão predominou e ela é uma visão que foi além da visão dos governos. A sociedade brasileira, em diversas ocasiões, nos anos 90 e mesmo no início do século XXI, ela acreditou nessa visão. A questão fundamental é que essa visão hoje se mostra claramente equivocada. Não existe esse mundo solidário, não existe esse mundo aberto, não existe esse mundo favorável à integração das nações. E nós temos que ver o que nós fizemos para ver o que nós devemos fazer. E o que nós fizemos a partir dessa leitura? O Brasil, eu diria que até de forma muito unilateral, o Brasil se despiu das suas defesas. O Brasil abriu a sua economia. O Brasil privatizou empresas estratégicas que não deveriam ser privatizadas. Outras deveriam. Eu não sou um estatizante radical. Mas nós privatizamos empresas que não deveríamos ter privatizadas. O Brasil abriu mão de ter política industrial. O Brasil abriu mão de ter política tecnológica. Abriu mão de ter uma política educacional, como o doutor Ciro Gomes acabou de sublinhar muito bem aqui. Foi abrindo mão. O Brasil se despiu de um projeto, não é? E da intenção de ser um país grande. Não é que nós quiséssemos ser pequeno. Mas a nossa estratégia era o seguinte: o mercado nos levará lá. Nós vamos fazer uma integração competitiva e essa vai nos levar adiante. Essa foi a aposta brasileira no início dos anos 90, que, de alguma maneira, ela ficou e vem até hoje. Hoje nós estamos muito aflitos perante a crise, não é? Mas até bem pouco tempo atrás, a gente tinha quase como certeza que o Brasil, primeiro, já estava praticamente no primeiro mundo e que ia continuar nesse caminho.
não é? Quer dizer, a gente pega esses ecos de otimismo em geral na sociedade brasileira. Insisto, não é só uma questão do discurso dos políticos em campanha, não é só uma questão dos governantes. A sociedade brasileira tem. E até é uma característica louvável, esse otimismo do brasileiro. Só que o otimismo demais pode ser um problema também. Não é? Nós abrimos mão de muitas coisas. Atividades de planejamento, uma tentativa de autonomia tecnológica, fazer uma inserção geopolítica. Não é? Nós abrimos mão de coisas que muitos países do mundo não abrem. Por exemplo, nós abrimos mão de ter forças armadas fortes. A questão de ter força armada no Brasil é uma questão que não é discutida pela população brasileira. É discutida pelos militares e a população percebe como sendo é uma reivindicação, tá certo, em causa própria, corporativa. Quando qualquer país grande do mundo, a questão de inserção geopolítica e força militar é uma questão relevante. O Mercosul, ele nasceu mais ou menos nessa época. É evidente que o Mercosul pode vir a ter todos esses desdobramentos que o doutor Ciro Gomes falou. Foi discutido na época, inclusive, esses desdobramentos. Mas a ideia que prevaleceu foi a ideia que é o seguinte: o mercado vai resolver o Mercosul. O Mercosul era um primeiro passo para a inserção brasileira no mercado global. Na época, a economia brasileira era muito protegida, e era mesmo. Nos anos 80, ela era muito protegida, no início dos anos 90. E precisava se fazer alguma coisa com relação à abertura da economia brasileira. O Mercosul ele surgiu muito no contexto dessas discussões. Como abrir a economia brasileira, como expor a economia brasileira a uma certa competição, para que as nossas carroças se transformem em carros modernos. Todas essas foram as ideias e as analogias usadas na época. Mas o que importa é que o que foi feito nos anos 90, o que foi feito nos primeiros anos do século XXI, foi deixar que os mecanismos de mercado, com alguma discussão, com alguma focalização por parte dos governos em aspectos específicos, mas foi que os mecanismos de mercado levassem o Mercosul adiante, levassem a integração adiante. Não é? Olha, se vocês olharem os números, é uma coisa muito engraçada, porque num determinado momento houve efetivamente um certo aumento do comércio dentro da área. Num segundo momento, ele decresce, e aí você vai ver o seguinte: olha, não foi tanto a questão do Mercosul, mas sim foram as questões, os arranjos das diferentes economias que fizeram esse movimento. Mas eu não quero botar uma pá de cal em cima do Mercosul, muito pelo contrário. O que eu quero falar é que ele é uma folha em branco. Muito pouca coisa foi feita, muito pouca coisa foi escrita. E o Mercosul pode ser uma fantástica oportunidade para o Brasil, num outro contexto, que eu espero ainda falar um pouco mais adiante. Mas a questão é o seguinte: se é isso, vale a pena responder o seguinte: por que pensar no Mercosul? Né? Já que, se ele não foi tão relevante, por que nós vamos continuar pensando nele? Não é? E aí eu volto para fazer uma análise um pouco do mundo e da crise que nós estamos vivendo. Não é? A crise que nós estamos vivendo, ela não é nem a crise final do capitalismo, nem a primeira crise. Não é? Mas ela é uma crise que merece uma reflexão mais localizada. Por quê? Se a gente olhar a história do capitalismo, e fundamentalmente a história dos Estados Unidos, do capitalismo americano no século XX, nós vamos ver o seguinte, que na primeira metade do século XX,
partir da crise de 29 e 30, já com a Primeira Guerra anterior e com a Segunda Guerra, o capitalismo americano, ele mudou a história do capitalismo liberal para um capitalismo mais regulado. Pode chamar um capitalismo keynesiano, cada um pode usar o adjetivo que quiser, mas era um capitalismo que estava com instituições, que cria instituições nesse período dos 30 aos 50, que não existiam no final do século XIX e no início do século XX. Diversas instituições. No lado interno, começa com o FBI, agência para controlar a energia elétrica, controle de preços, tudo isso tem a ver ali com o New Deal. E, imediatamente pós a Segunda Guerra Mundial, uma série de instituições que regulam o capitalismo internacional. E o Acordo de Bretton Woods é o principal delas, onde você tem Banco Mundial, você tem, na época, o GATT, né? Você tem o FMI, você cria OTAN, você cria determinados instrumentos localizados, como o Plano Marshall e coisas desse gênero. Então, você tem um capitalismo, vamos dizer, que foi criado nesse período de crises, do entre-guerras, no pós-Segunda Guerra Mundial, que vai funcionar muito bem no que os historiadores, economistas, politólogos, sociólogos chamam da época dourada, né? Da Golden Age, que vai até ali ao final dos anos 60 e início dos 70. É verdade que essa época dourada depende para quem estava olhando, né? Tinha muita gente que estava comendo o pão que o diabo amassou. Mas, de qualquer maneira, o capitalismo ia bem. Só que enquanto os aliados americanos estavam em período de reconstrução, tanto os velhos aliados quanto os novos, no caso Alemanha e Japão, quando estavam no período de reconstrução, o acordo, o arranjo internacional do sistema do dólar de Bretton Woods e da geopolítica mundial estava indo favoravelmente. Quando os países se reconstroem, quando o Japão se reconstrói, quando a França se reconstrói, quando a Alemanha se reconstrói, os aliados começam de alguma maneira, a reagir contra a divisão de trabalho, principalmente a divisão de custeio, que os Estados Unidos propunham aos aliados. Na realidade, se você for olhar nos anos 60, uma das grandes questões de tensão internacional era como que a Guerra Fria ia ser custeada. Não dá para a gente contar a história da segunda metade do século XX sem falar na Guerra Fria. Foi o principal processo político que a humanidade viveu. Foi a disputa, em todos os níveis, entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. Se era socialista ou não, se era capitalismo do Estado, não importa. Vamos chamar os nomes, que eram os nomes fantasia, né? As marcas da questão. Bom, não dá para entender o século XX sem isso, a segunda metade do século XX. E uma das grandes questões no sistema de aliança americano era como ia ser custeada essa guerra. Os Estados Unidos propunham o seguinte: eu fico com a corrida estratégica, espacial e nuclear, e vocês, aliados, com as forças convencionais. O que os aliados não aceitaram, e talvez o caso mais emblemático tenha sido o caso francês com de Gaulle, que não aceitou e fala: eu quero em todas as linhas, porque senão você já define a princípio aonde vai ser o espaço da guerra. Tá certo? Vai ser na minha casa. Então, guerra mundial de novo, na minha casa não. Então, os Estados Unidos começam a ter. A União Soviética também, pelo outro lado, mas nós estamos falando no que importa, porque quem ganhou a guerra e quem ganhou a corrida foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a ter um problema de financiamento dessa política e desse enfrentamento. A crise do dólar de 71
tem muito a ver com isso. A crise do dólar é uma maneira que a economia americana, o governo americano, arrumou de se financiar à custa dos seus aliados. Foi um imenso imposto em escala internacional. Esse aspecto que o doutor Ciro Gomes falou do dólar emissor mundial, moeda de emissão mundial, tem a ver exatamente com isso. É a construção de um sistema monetário diferente do de Bretton Woods, que é o que está sendo chamado hoje em dia o sistema do dólar flexível, que é justamente uma moeda internacional que é simultaneamente uma moeda nacional e absolutamente fiduciária. Mais do que fiduciária, de curso forçado. Né? Mais do que fiduciária. Você pode até ter desconfianças com relação ao dólar, mas tem que aceitar. Eu faço só o seguinte, ano passado nós tivemos um momento, porque os economistas, principalmente os economistas mais acadêmicos, mais ortodoxos, não gostam muito dessa ideia, não, que nós estamos discutindo aqui. Mas eles são obrigados sempre a engolir esse negócio. Porque, olha só, ano passado nós tivemos um momento fantástico, foi uma verdadeira aula de economia, quer dizer, gratuita, né, para o mundo. O Congresso americano resolveu o seguinte: não vamos permitir que o governo americano emita os títulos para rolar a sua dívida. Caos. O dólar não vai valer nada. O que aconteceu com o dólar na época? Valorizou. Quanto mais ia chegando o dia onde que o governo americano estaria nas cordas, que o Banco Central americano estaria nas cordas, mais o dólar se valorizava. Mas como acontece isso? Muito fácil entender. Muito fácil entender. O dólar é a moeda de pagamentos, ela está nos contratos. E se ele fica escasso, acaba a liquidez mundial. Reserva de valor, como o doutor Ciro Gomes falou. Então, é uma posição extremamente singular. E essa posição começou em 71. 71, 73, quando os Estados Unidos chegaram a falar o seguinte: olha, não tem nada mais a ver com ouro. Agora o dólar está assentado em cima do meu poder militar imperial. E, mais do que isso, como eu preciso fazer uma drenagem de recursos no mundo, eu vou liberalizar, eu vou começar destruindo o welfare state e vou começar destruindo o sistema do New Deal. E os Estados Unidos começaram a fazer liberalização, não foi só por fora do mundo, foi inclusive dentro deles. A desregulamentação foi feita dentro dos Estados Unidos. O esvaziamento dos estados foi feito inclusive dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, não foi só o Estado brasileiro que de alguma maneira se enfraqueceu, privatizou, abriu mão, não foram só os outros estados, a Inglaterra, não foi só a Espanha que ficou extremamente neoliberal. Eles tomaram do próprio veneno, só que existe uma assimetria. Não é? Eles tomaram do próprio veneno um efeito diferente da gente. Qual foi o efeito para eles? Eles privatizaram. Começa que eles privatizaram a moeda deles. A crise de 2009, mas já a crise de 97, já a crise da Nasdaq no início de 2000, foi uma crise da moeda privada americana. Eles privatizaram a moeda deles. O dólar passou a ser muito gerido pelo sistema financeiro e o Banco Central com uma simbiose perfeita. Quer dizer, não é segredo de ninguém que as pessoas que operam e que operavam o Banco Central e a Secretaria do Tesouro americano são as mesmas pessoas que estavam operando os bancos, coisa e tal. O Goldman Sachs, todo mundo sabe que sai de um, vai para outro, etc. Não estou fazendo nenhuma inconfidência nem fofoca, né? Nem muito menos uma afirmação não comprovável, né? A moeda foi privatizada. A moeda foi privatizada. Curiosamente, outra coisa que foi extremamente privatizada foi o orçamento militar e as Forças Armadas americanas. E eu não estou falando só do McDonald's ou da Pizza Hut, que fica alimentando os soldados lá no Afeganistão, no Iraque, não. Estou falando das companhias privadas militares,
onde que 50% do efetivo que estava no Iraque é privado. São mercenários, inclusive tem brasileiros, colombianos, peruanos, tailandeses, tem o que tem, indianos. 50% são de companhias privadas o efetivo que está lá no Iraque. Então, você tem, para eu não me perder muito, você tem a privatização, também nos Estados Unidos, de duas peças fundamentais da formação do Estado Nacional, que é a coisa da moeda e a coisa das Forças Armadas. Bom, o que é que está em debacle? É o Estado americano? Não me parece. O que está em debacle seria a República. A ideia de império nos Estados Unidos é uma ideia que vai muito além do império com relação a Guatemala, Nicarágua, ou quem lá que seja. É uma ideia que você começa a ter dentro da sociedade americana, dentro do Estado americano, quer dizer, um componente de indústrias, um componente de interesses privados, não é? Onde que a coisa pública, a ideia de bem comum, começa a ser absolutamente esquecida. O lucro predomina de uma forma, eu diria que inédita, inclusive para a República Americana. A República foi capaz de fazer um New Deal nos anos 30. Não é? Eu acho que essa natureza, essa mudança de natureza do poder americano, nós temos que pensar sobre ela, junto com o enfraquecimento do Estado. Porque os interesses privados dentro da sociedade, eles passam a preponderar. Um exemplo típico, eu não quero me alongar muito em exemplos, é como que o socorro foi prestado, no caso americano, nessa crise do subprime, tá certo? Em vez de você socorrer os ninjas, coitados, os pobres, sem emprego, sem renda, não é? Você socorreu os banqueiros. O socorro poderia ter sido numa ponta ou na outra. A escolha foi nos bancos. Poderia ter sido lá embaixo. Mas lá você fez homeless e segurou os bancos. E nem todos os bancos. Segurou exatamente os bancos daqueles segmentos que estavam absolutamente posicionados dentro do Estado. Quer dizer, o Paulson estava lá administrando, e por aí foi. Não vamos entrar em... Bom, essa crise, ela não é uma crise sozinha, ela é uma crise dentro de um mundo que vive situações absolutamente complicadas, tensas. Nós temos uma crise ambiental absolutamente relevante. A questão da paz, a questão de como ordenar esse mundo com contradições, é uma questão absolutamente relevante. E essa crise, ela chega num momento, eu espero ter sinalizado isso, onde que os agentes que poderiam fazer uma gestão de administração dessa crise, que são os estados, estão muito enfraquecidos. Não é só o Estado brasileiro que tem enfraquecido. Não é só o Estado americano que está privatizado. Todos os estados. A gente vai falar um pouquinho ainda da União Europeia, mas vai ver o seguinte, é um enfraquecimento geral. A própria gangorra política, por exemplo, que está se passando dentro da União Europeia pelas sucessões de eleições, mostram isso. Quer dizer, quem é o sujeito histórico para sentar na mesa e consertar uma saída para esse mundo? Não é? Essa questão é uma questão extremamente complicada. Por quê? Porque nós precisamos de mecânico, nós precisamos alterar o rumo, nós precisamos de piloto. E, aparentemente, nós vemos uma crise onde nós teríamos que ver a solução. E o Brasil? O Brasil tem, para concluir, o Brasil tem uma situação, o Brasil está nesse mundo. Tinha uma inserção muito otimista. Nós temos que mudar. Não é mudar o otimismo nosso, nós temos que mudar a inserção. Né? Nós temos que ter até otimismo para mudar o rumo. Mas nós não podemos acreditar que a gente viva num mundo cor-de-rosa.
que a gente viva num mundo favorável. Nós precisamos fazer um plano, nós precisamos fazer planejamento. É uma palavra que, eu, quando era jovem, era uma palavra que se falava sem muito problema. Foi saindo de moda, foi saindo de moda. Mas precisamos de planejamento. E precisamos de planejamento para valer. Nós não podemos, por exemplo, nos deixar tragar pelo comércio internacional como nós estamos nos deixando levar, tá certo? Assumindo uma posição primária exportadora que está sendo reforçada, por exemplo, com as nossas relações com a China. Nenhum problema com relação à China, mas nós temos que planejar o nosso comércio exterior. Aliás, a gente podia até começar a planejar com a China. Como ela é uma economia que tem uma grande dose de planejamento, não seria difícil a gente tentar planejar. Não seria difícil a gente tentar impor algumas regras e alguns limites e algumas parcerias de longo prazo. Nós temos que nos fechar, nós temos que nos proteger. Mas não é para sair do mundo, é para permanecer nele. O risco é, se a gente continuar aberto, é que a gente saia no sentido que diminua, no sentido que o nosso papel seja um papel não que nós tenhamos escolhido, mas que escolham para a gente. Né? Nós não podemos abrir mão de escolher o nosso papel. Muito obrigado.